O Somos, ele surgiu numa época em que estava começando essa discussão sobre identidade de gênero. É uma discussão que existe há muitos anos e que as pessoas estavam começando a falar sobre isso. A gente já conhecia o Vitor, que tinha feito com a gente um mini documentário uns anos antes, e na época ele ainda era, se autodeclarava Guima, porque ele ainda não tinha feito a transição e não queria nem ser chamado nem por homem nem por mulher, daí era Guima. E a gente gostou muito de conviver com o Guima na época e de ouvir as histórias dele. E a gente falou, cara, ele tem muito a falar ainda. E agora ele fez a transição, então seria tão legal a gente trabalhar com alguém que a gente já trabalhou numa outra fase que agora assumiu quem é e fez a mudança de nome. Então meio que surgiu dele, assim. Aí a gente percebeu que, na verdade, a história do Vitor, ele é um homem trans, mas ele é um homem trans branco. Ele é um homem trans branco formado na faculdade, assim. Ele tá num recorte social muito bom, né, para quem é trans, digamos assim. E todo o resto. E as travestis. E quem tá ali na rua. E quem começou agora. E quem a família não apoia. Então a gente percebeu que existia muitas diferenças nisso que nem a gente entendia direito. E que se nem a gente, que trabalha com comunicação, que conhece uma pessoa trans, entende, imagine todo o resto que não conhece. A gente sabia qual tema a gente queria, e aí a gente começou a ver o que a gente queria falar com esse tema. Então a gente passou por websérie, a gente passou por uma série em si, a gente pensou em filme e aí veio o documentário. Porque a gente entendeu que as histórias que a gente queria, elas precisavam impactar de uma vez. Às vezes quando é em série, você vai contar a história específica, uma de uma pessoa por vez, ou de um tema por vez, e não necessariamente quem começou a assistir um episódio vai assistir até o final. E a gente queria que assistisse até o final, que entendesse toda a mensagem que a gente queria passar. Então, a gente optou por web documentário, por perceber que também que na web a gente conseguia atingir mais pessoas para ouvirem o que a gente tinha a falar, e porque a gente conseguiria contar uma história de início ao fim, e que as pessoas iriam entender o assunto de início ao fim. A primeira coisa que a gente pensou é que, assim, apesar de a gente estar num grupo de 5 pessoas, onde 4 eram LGBT de alguma forma ali, nenhum era trans, eram todos cis. Então, como é que a gente vai falar em primeira pessoa, que era o que a gente gostava, se ninguém ali é trans? Então, a gente decidiu que a gente não iria aparecer, a nossa voz não iria estar ali, ia ser quem é trans falando por quem é trans. Dar essa representatividade para eles, e a gente procurou primeiro 2 pessoas trans para perguntar o que vocês acham de um grupo de pessoas cis fazendo um TCC sobre trans, fazendo um documentário sobre trans. E eles falaram, o ideal seria ser trans? Seria, mas não tem trans na faculdade. Não, tipo, quantos você conhece que estão na faculdade de jornalismo? Nenhum. E aí eles falaram, então é necessário, assim, nesse momento, ter uma pessoa cis falando, dando voz para que a gente fale, é necessário. Então aí a gente definiu como seria a linguagem, e depois de definir como seria essa linguagem, que a gente começou a ir atrás de personagem. E são histórias muito diferentes, com intimidades muito diferentes. Logo no início, quando a gente conversou com aquelas 2 pessoas trans, a gente definiu quais seriam os temas que a gente iria abordar com elas. E com todas elas seriam os mesmos temas, apesar de algumas terem algo mais a falar sobre um ou sobre outro, porque a gente queria passar essa visão ampla. Então, da mulher trans que faz universidade, a mulher trans que é prostituta, e ver a opinião e a visão e a vivência de cada uma. Aí quando a gente definiu esses temas, a gente definiu as perguntas dentro de cada um desses temas, mas a gente entendia que era muito mais do que a pergunta, era a história que a pessoa tinha a contar, assim. Então, de tempo de entrevista, por exemplo, a gente não seguiu, assim, a gente deixava rolar. Acho que a principal dica é você ver por que olhos você quer olhar. Você quer olhar pelos teus olhos, de quem já entende, pelos olhos da sociedade que não entende, pelos olhos da pessoa que está contando. Acho que em cima do tema, escolhe o teu olhar. E se permite, tipo, você sentir esse olhar também. A gente ia entrevistar, às vezes, perguntando coisas que a gente já sabia, mas a gente fingia que não sabia pra sentir de verdade o que a pessoa tinha a falar, assim. Então a gente se emocionou muito, a gente riu com alguns deles, a gente virou amigos de alguns deles, outros não querem mais conversar sobre porque estão em outro momento agora e é ainda mais delicado, mas a gente só se permitiu sentir o que eles sentiam e tá ali para aprender com eles. Acho que a gente não consegue ensinar algo que a gente não tem aprendido. Então se permita viver esse processo todo, que você vai, tipo, levar isso pro resto da vida, assim. É muito, muito bom.